In that regard, I have asked and received unanimous consent today for a resolution that I introduced with Senator Tim Kaine. This resolution, Madam Chair, is very simple and straightforward. It does not take sides in Brazil's elections. O Brasil está passando, talvez, pela mais polarizada eleição brasileira da história. E o que acontece no Brasil é notícia no mundo todo. E essa é apenas uma matéria onde estamos trazendo um fato ocorrido no Senado americano em relação à política brasileira. Então não estamos entrando no mérito de lado político, tá bom? E por isso, é bem importante que você deixe a sua opinião, independente de quem você votou ou pense em votar. E também independente se você mora no Brasil ou não. Então já vai comentando tudo que está sendo falado no vídeo, beleza? O fato é que na história do país, muitas vezes houveram algum tipo de interferência externa na política e, de certa forma, na administração da nação. Um exemplo de interferência externa foi quando vazou no caso do Wikileaks que 29 telefones do governo brasileiro na época de Dilma Rousseff foram grampeados pelos norte-americanos. Nos grampos estavam inclusos, além da própria presidente, os ministros, diplomatas e assessores, que estavam sendo espionados pela agência de inteligência americana. Até mesmo o telefone via satélite, instalado no avião presidencial, com a qual a presidente se comunicava com o mundo quando estava a bordo da aeronave, era um dos telefones grampeados, segundo o próprio Wikileaks. Há quem acredite, outros não. Mas esse é apenas um dos exemplos da interferência estrangeira, principalmente americana, na política brasileira. Antes de falar na notícia da emenda do Senado americano em relação ao Brasil, agora em 2022, vou falar rapidamente de mais um caso passado. Um exemplo um pouco mais antigo foi quando o presidente do Brasil, Jânio Quadros, renunciou em agosto de 1961 e foi sucedido por João Goulart, seu vice-presidente. Goulart era um defensor da legalização do Partido Comunista e das reformas econômicas e agrárias. Mas o governo dos Estados Unidos insistiu que ele impusesse um programa de austeridade econômica, ao invés do seu plano de governo. Não sendo atendido, o governo americano implementou um esforço de desestabilização da política brasileira. Veja só como foi a ação dos Estados Unidos dentro do Brasil. Eles cortaram a ajuda ao governo brasileiro e forneceram ajuda aos governadores do Brasil que se opuseram ao novo presidente, além de encorajar altos oficiais militares brasileiros a tomarem o poder. E eles apoiaram o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Humberto Castelo Branco, como líder da nação. Foi então que o general Castelo Branco liderou a deposição do governo do presidente João Goulart, em abril de 1964, e foi declarado como o primeiro presidente do regime militar. Dessas duas interferências que dei como exemplo, você concorda com alguma? Independente de você morar no Brasil ou não, qual a sua opinião sobre as interferências americanas em outros países? Há quem defenda as ações americanas para que o Brasil se mantenha no rumo certo e quem as condene, culpando os americanos por diversos problemas no país. Mas o fato é que essas interferências nunca foram declaradas, sempre foram meio que por baixo dos panos, de uma forma discreta ou secreta. Mas nesse ano de 2022, em plena eleição brasileira, os Estados Unidos fizeram questão de aprovar uma medida no Senado e que foram noticiadas no mundo. E essa ação americana pode entrar em vigor dependendo do que vier a acontecer após a encerrada votação do povo brasileiro. E no vídeo de hoje, vamos saber o que o Senado americano sob o governo de Joe Biden aprovou e o que esta medida pode levar a acontecer no Brasil. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força. Os Estados Unidos, que em 1964 ajudaram na instauração do regime militar no país, pediram apuração sobre a interferência de militares nas eleições do Brasil em 2022.
O Orçamento Anual de Defesa dos Estados Unidos apresentou uma emenda que gerou uma polêmica de interferência na soberania de outro país. Eles solicitaram que o governo americano investigue se as Forças Armadas do Brasil estão interferindo diretamente no resultado das eleições. Tudo acontece em um momento em que o Brasil passa por um momento bem polarizado, politicamente falando, mas também com o conflito que ocorre na Ucrânia. Mas o que o conflito em solo ucraniano tem a ver com as votações que estão acontecendo no Brasil? O fato é que existe uma polarização mundial com esse conflito na Ucrânia, ou seja, aqueles que são pró-Putin e os que são contra as ações do presidente russo. Nesse cenário, o Brasil se absteve de condenar a anexação de regiões da Ucrânia pela Rússia, junto da China e Índia, por exemplo, que fazem parte do BRICS. Lembrando que o BRICS é um grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pode existir uma relação ou não, mas a polarização de ideias não é característica apenas do momento que vive o Brasil, mas o mundo todo. Aproveito e pergunto, você acha que existem interesses americanos relacionados também ao posicionamento neutro do governo brasileiro no conflito? Comenta aqui. A emenda 893 diz que o secretário de Estado americano deve submeter um relatório ao Congresso em até 30 dias após a promulgação dessa lei americana. No relatório, deve constar dados sobre todas as ações tomadas pelas Forças Armadas do Brasil em relação às eleições presidenciais do país, marcadas para outubro de 2022. Caso alguma irregularidade seja constatada, o Brasil pode ser enquadrado na seção 7008, que prevê o fim da assistência de segurança dos Estados Unidos da América. O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade essa resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros 5 senadores democratas. Em sua defesa da medida, no plenário do Senado, Sanders afirmou que o texto não era favorável a qualquer candidato. Ele disse bem assim, abre aspas, não estamos tomando lado na eleição brasileira. O que estamos fazendo é expressar o consenso do Senado de que o governo dos Estados Unidos deva deixar claro que a continuidade da relação entre Brasil e Estados Unidos depende do compromisso do governo do Brasil com a democracia e direitos humanos. O governo Biden deve deixar claro que os Estados Unidos não apoiam nenhum governo que chegue ao poder ao Brasil por meios não democráticos e assegurar que a assistência militar é condicional à democracia e transição pacífica de poder. Fecha aspas. Você acha que essa declaração do senador americano tem como intuito apoiar, mesmo que de forma não direta, algum candidato brasileiro? Fala aqui pra gente. It urges the Biden administration to make clear that the United States will not support any government that comes to power in Brazil through undemocratic means. A medida não contava com o apoio declarado de nenhum republicano, mas pelas regras da Câmara Alta, se nenhum senador objeta a um texto de resolução, ele é aprovado por unanimidade na Casa. A aprovação aconteceu a apenas 4 dias da eleição presidencial no Brasil. É a primeira vez em muitas décadas que se vê esse tipo de resolução em relação ao Brasil, segundo o historiador James Green, da Brown University, e presidente da Washington Brazil Institute. James Green ainda afirmou que isso não aconteceu nem mesmo durante o regime militar de 1964, e que nós falamos no começo do vídeo. Agora comenta aqui com a gente a sua opinião sobre o motivo que levou o governo americano a uma medida tão extrema como essa, a ponto de aprovar uma emenda no Senado. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe o seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!